Abrir uma empresa por abrir? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Muitos empresários, a impressão que me passa é que abre uma empresa por abrir. Tipo, eu vou abrir uma empresa. Igual ele fala assim, vou comer uma banana, vou comer uma maçã, vou beber uma cerveja. Assim, é como se fosse uma atitude quase irresponsável. Assim, me lembra às vezes um pouco os adolescentes, que são um pouco inconsequentes. Eu vou fazer isso. E às vezes o adolescente se estrumbica, né? Que é o que acontece com a maioria dos empresários. Eu falo empresários, mas não são empresários, são donos de CNPJ. Ele abre o CNPJ de manhã, de tarde ele tem o CNPJ e no outro dia ele fala, agora eu sou empresário, né? E não é. Ele é só o dono do CNPJ. Para ele virar um empresário, é um trabalho gigante. E é um pouco, às vezes, do que acontece até na vida nossa afetiva. As pessoas ficam, beija, né? Não sabe nem o nome do outro, da outra pessoa. Então, a pessoa faz a mesma coisa com o ser empresário. É como se ele ficasse com a empresa. Ele abre a empresa e aluga um ponto e começa ali uma atividade comercial, né, mercantil, de comprar, vender alguma coisa. Mas o despreparo é gigante. Não estudou antes, não fez uma análise econômica para saber se o negócio é viável ou não. Não analisou, né, nada do ponto, do mercado, do público-alvo. Simplesmente abre. Vai lá, aluga o ponto, abre o CNPJ e começa. E começa, na maioria das vezes, sem recurso, sem reserva, sem capital de giro. O mês, na hora que acaba, ele, no primeiro mês, na maioria das vezes, no primeiro, segundo mês, ele já não tem dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a folha de pagamento. E aí começa aquela montanha russa. E aí a gente já sabe, na maioria das vezes, o resultado disso, que é entrar lá para as estatísticas lá do Sebrae, do Google, de 80% de empresas que fecham, às vezes, até no próprio primeiro ano. Então, se você, né, não quiser chegar aí no fundo do poço, e aí a maioria dos que chegam no fundo do poço é porque não se preparou para poder enfrentar a batalha. Não se preparou. E aí, a chance é o quê? De morrer durante a batalha, porque não se preparou adequadamente. Então, se você quer abrir uma empresa, não se aventure, porque não é uma aventura. Quando eu falo isso, eu me lembro do Amir Klink, que é um navegador brasileiro, que fez diversas viagens. Foi para o Polo Sul, foi para o Polo Norte, fez voltas em volta da Terra. E ele fala, quando ele entra no barco dele, que ele vai fazer uma viagem, por exemplo, para o Polo Sul, não é uma aventura. Ele se planejou. Quando ele fez a viagem da África para o Brasil, que ele veio remando, o único, né, navegador no planeta que veio num barco a remo da África para o Brasil, ele chegou no Brasil, ele ainda tinha comida para 4 dias. Ele planejou os saquinhos de arroz, a água, o que ele ia comer. Então, não foi uma aventura vir da África para o Brasil. Ele planejou aonde ele ia passar, como que ele ia remar, como que ele ia comer, como é que ele ia... Tudo, ele planejou. E aí, aonde que entra o planejamento na hora de se abrir um negócio, abrir uma empresa? Não entra, porque a maioria não faz. Faz igual pedreiro. Chama o pedreiro, puxa o quarto aqui, puxa a sala aqui, faz o puxadinho ali, puxa a varanda para lá. Se chama o arquiteto, assim, tende a ficar melhor do que o pedreiro. Tem pedreiro habilidoso.
mas o arquiteto tende a fazer uma casa melhor do que o pedreiro. E aí, por que que não chama o arquiteto? E na hora de abrir a empresa, por que que não chama a consultoria, o planejador estratégico para te ajudar a fazer o estudo de viabilidade e abrir a empresa? Então, pensa um pouco sobre isso. Se você já tiver começado, dá um passo atrás. Dá um passo atrás, chama a consultoria, chama alguém para te ajudar a iluminar esse caminho, para você caminhar com mais segurança, com menos montanha-russa, a não ser que é o caso da aventura, né? A pessoa que quer viver a aventura da montanha-russa ou quer entrar dentro do buraco e aí está abrindo para poder entrar dentro do buraco. E às vezes depois ainda culpa Deus, ainda xinga a espiritualidade que julgou ele dentro do buraco. Mas não pensa que foi a própria mão que cavou o buraco. Pensa um pouco sobre isso. Um grande abraço, um ótimo dia, muita paz.